Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Natália, sou professora de Geografia no ginásio, e hoje eu vou continuar este conteúdo maravilhoso de coordenadas geográficas e fusos horários com esse professor sensacional que está aqui e vai começar a se apresentar neste momento. Boa noite, Natália. Boa noite, meninos e meninas da nossa educação de jovens e adultos do Senhor de Sobradinho. Vamos seguir, vamos dar continuidade. No nosso encontro passado, estivemos conversando sobre linhas imaginárias, falávamos um pouquinho sobre latitude e longitude, né, coordenadas geográficas. A gente vai retomar esse assunto até chegar no fuso horário, né? Bem simples, bem rapidinho e de um modo que auxilie vocês na resolução das atividades, tanto para aqueles que estão resolvendo as atividades impressas, como também para aqueles que estão acessando as mesmas atividades no Google Sala de Aula, Google Classroom. Então, vai daí, Natália. Boa, galera. Para lembrar das coordenadas geográficas, é importante a gente lembrar daquelas linhas imaginárias que conversamos nas aulas passadas. Que linhas são essas? São os paralelos, essas linhas que a gente tem horizontal, onde o principal marco dos paralelos é a linha do Equador, é o que a gente chama de marco zero. Os paralelos também, a gente viu que eles podem ser chamados de linhas de latitude, tá bom? Os paralelos, as linhas de latitude, é o que divide o nosso planeta em dois hemisférios, no hemisfério norte e no hemisfério sul. A América do Sul, que parte do continente americano que está na parte sul, olha aí, sensacional essa computação gráfica, isso aqui é modernidade. Arrasou. Ai, olha aí, arrasou. A maior parte dela está localizada no hemisfério sul. Na América do Norte, como o nosso querido amigo Aldo, tem um paizinho muito maneiro aí, chamado Brasil, não é mesmo? Brasilzão aí. E aí, uma boa parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul, mas uma parte dele está localizado no hemisfério norte. E o Aldo tem uma curiosidade futebolística maravilhosa para dividir com a gente a respeito dessa característica do território brasileiro. Não é A mesmo, Aldo? geografia também é revista de contar, né? Podendo, na verdade, contar curiosidades que você não encontrará nos livros de geografia. A curiosidade que a Natália Linguaruda quer que eu fale é que, né? Bom, primeiro considerar que 93% do território brasileiro está abaixo da linha do Equador, os outros 7% que sobraram, obviamente, estão no hemisfério norte, portanto, acima da linha do Equador. Alguns estados brasileiros e algumas cidades são cortadas pela linha do Equador. Uma delas, né, certamente aí, das mais marcantes, é a cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. Além de possuir o Marco Zero, que é um monumento ali, né, com a linha, né, em concreto, obviamente, trata-se de uma linha imaginária, mas construído um monumento, dá para identificar onde você está, né, como hemisfério norte, onde você está como hemisfério sul. Logo ao lado está o estádio da cidade, que carinhosamente é chamado de Zerão. A linha do meio de campo define os dois lados do estádio, né, uma parte no hemisfério norte, outra parte no hemisfério sul. Então, se você um dia for disputar uma partida de futebol ou torcer pelo seu time de coração lá no Zerão, em Macapá, saiba que pode acontecer do seu time marcar um gol no hemisfério norte no primeiro tempo e marcar um gol, né, já na área ou nas terras do hemisfério sul no segundo tempo. Informou o plantão daquilo que não tem nada a ver com o seu ensino de aprendizagem. Vai. Maravilhoso, isso aí agrega conhecimento, gente. Coisa dessa sensacional. Vamos lá. Inclusive, vocês vão lembrar de latitude e longitude, vão lembrar só do Zerão aí. Vou Então, lembrar só do estádio. Pô, tu sabia que tem um estádio lá, velho? Que tá a metade do. Certeza. E essas linhas que a gente tem aqui, turma, chamadas de meridianos, são as linhas de longitude, que vão ligar as regiões polares, que ligam um polo norte ao polo sul. Importante a gente lembrar que todas essas linhas que a gente está falando aqui na nossa aula são linhas imaginárias. A gente não vai andar, vai olhar no chão e falar, olha aqui, a linha de latitude que a professora falou lá na sala, passa aqui, ó, aqui tem uma linha de latitude. Não, tudo isso são linhas imaginárias. Os meridianos, essas linhas de longitude que a gente tem, ele também divide o nosso planeta em dois hemisférios. No hemisfério leste e no hemisfério oeste. Então, o hemisfério leste, que também pode ser chamado de hemisfério oriental, e hemisfério oeste, que também pode ser chamado de hemisfério ocidental, tá bom?
beleza? E aí o Aldo está colocando esse E e esse W, porque geralmente a gente tem essas coordenadas em inglês, né? Então, o east de leste e o W de west, que quer dizer o oeste em inglês. Isso aqui é aula de geografia, de inglês, curso Mário Vergara, que é coisa maravilhosa. Analisando a combinação dessas linhas que a gente tem, a gente vai conseguir entender as áreas, os endereços que a gente tem, as coordenadas geográficas que a gente tem. Então, a gente vai sempre analisar essas linhas em pares, os pares dos paralelos e dos meridianos, os pares da latitude e os pares da longitude. Aqui nessa imagem, a gente consegue entender, então, como essa divisão ocorre de formas diferentes. O Aldo está circulando aqui para a gente onde são os meridianos e essa divisão que a gente tem da longitude, e onde são os paralelos e as divisões que a gente tem da latitude. Importantíssimo a gente lembrar da latitude dividindo o nosso planeta em hemisfério norte e sul, e a longitude dividindo o nosso planeta a partir dos meridianos em hemisfério leste e hemisfério oeste. Esse senhor que está aí gritando vai Goiás, assistindo um jogo no domingão na casa dele, o que a gente consegue perceber? Que ele está localizado numa área do globo. Quando ele grita esse vai Goiás aí, levanta a mão, esse levantar a mão aqui é para mostrar onde ele está. Como é que a gente saberia onde esse senhor está? A partir da análise desse mapa, desse globo, das linhas de latitude, das linhas de longitude, ou dos paralelos e dos meridianos, que eles vão acabar se intercedendo. Olha aí a Mafalda olhando o globo, ela vê todas essas linhas aí e está pensando, gente, onde será esse ponto? Onde é que será isso? A gente consegue auxiliar a Mafalda aí nesse processo, quando a gente faz a interseção, a gente entende a interseção das linhas de latitude com as linhas de longitude. Se a gente abre o globo ali que a Mafalda está olhando, né, nós vamos cair nesse planisfério, né, em plano cartesiano, aí um envolvimento nosso também com a ciência matemática, né. É importante a gente ter aí a consideração de que essas linhas, né, elas não são verdadeiras, não são reais, mas foram calculadas, né, a partir da angulação de insolação dos raios solares sobre a superfície terrestre, e mais um pouquinho à frente a gente vai ver como isso identifica e ajuda na compreensão horária de cada parte do planeta. Essas linhas imaginárias sobrepostas, elas acabam, como já foi dito aí pela Natália, permitindo que a gente identifique endereços. Esse endereçamento nada mais é do que o encontro, né, das linhas imaginárias na vertical, que a gente já nomeou aqui de meridianos, e linhas imaginárias na horizontal, que nós já nomeamos aqui de paralelos. Então, de repente, né, qualquer endereço do planeta, ou aquela agulhazinha do Google que identificam lugares, ou quando você fotografa lá dentro, né, da sala de aula na escola, ou de repente no banheiro da escola, tirou uma foto no espelho, publicou no Instagram e marcou lá, 101 de Sobradinho, ginásio de Sobradinho. Essa marcação, né, esse alfinetezinho que coloca, é, na verdade, um ponto de interseção entre linhas meridionais e linhas paralelas. Esse ponto de encontro, esse ponto de interseção é exatamente o que a gente vai chamar de coordenadas geográficas. Não é isso, Natália? Boa, exatamente. Aqui a gente tem diferentes coordenadas geográficas. Vamos pegar aquele ponto vermelhinho ali que o Aldo, aquelas linhas vermelhinhas que o Aldo fez ali, perto daquela letra A. Ali a gente tem um ponto e a gente consegue, olhando esse planisfério e analisando esse planisfério, falar a localização desse ponto. Existe até uma brincadeira que a gente fazia há um tempo atrás, né, que chamava Batalha Naval. A gente desenhava esse planisfério, colocava as coordenadas e atrás dessas coordenadas colocava navios para afundar. Quando a gente encontrasse esse ponto aí, a gente afundaria um navio, uma coisa bem legal, mas que hoje em dia a gente faz tudo online, tá? Que hoje em dia não tem mais dessa brincadeira, ficou um pouco passada, mas ela é bem legal para a gente entender as questões das coordenadas. Se eu viro para o Aldo hoje e falo assim, Aldo, quais são as coordenadas do ponto A? Como é que você me responderia, Aldo? Bom, para encontrar as coordenadas geográficas, nós precisamos primeiro identificar sobre quais linhas esse ponto está posicionado. Como aqui o exercício, né, tem a missão de facilitar, e para quem vai pegar a atividade impressa
vai encontrar um mapinha com esse mesmo formato, com essa mesma característica. Então, os pontos aqui identificados, eles estão exatamente numa interseção entre as linhas, tanto na vertical quanto na horizontal. Para saber as coordenadas geográficas do ponto A, Natália, eu vou tentar fazer aqui no quadro, vai que dá certo, né? Vai, Então, vai me ver. diz aí. Então, ó, eu tenho o ponto A, que é a minha curiosidade, beleza? Arrasou, tá dando para ver Eu já tranquilo. Ótimo. Então, eu já identifiquei que a linha horizontal, como é o nome da linha horizontal mesmo, Natália? É a do late, não é? Esse negócio que late aí? Isso, mas essa linha, no caso, é o que a gente chama de paralelo, Paralelo. correto? Muito bem. Isso. Você pode me dar a cola aí, já que eu estou distante da 50 imagem? graus. Então, o paralelo, que o ponto A, é uma linha que está apresentando a informação de 50 graus. Já Isso. as linhas verticais, ela também tem um outro nome. Qual é, Natália? São os meridianos, as linhas de É bom que eu longitude que a pergunte gente e tem. já escrevo aqui, né? Boa, Então, agora que eu estava qual, vendo. qual é o número que esse meridiano está apresentando, por 100 favor? graus. 100 graus. Pronto. Eu sei que não é isso que você quer, Natália, mas eu já tenho metade do caminho aí disponível para interpretar e para É, entender metade. essa informação. Então, Boa. veja, para saber as coordenadas geográficas do ponto A, eu preciso saber sobre a latitude e preciso de informações sobre a longitude. Aqui eu vou identificar lat, né, LAT, Uhum. longitude, long, Long. né? Aí, numa referência ao skate, obviamente, que eu não ia perder a oportunidade. Bom, a latitude eu observo através dos paralelos. Qual é o paralelo onde o ponto A está posicionado? 50 graus. Tudo bem? Bom, já o meridiano me ajuda a identificar a longitude. A longitude que esse meridiano, né, representa, onde o ponto A está inserido, marca 100 graus. Eu terminei o meu endereçamento? Não. Não. Se eu não apresentar a localização, o que acontece? Vou chegar no endereço errado. Imagine que você seja um soldado agora, né, com uma difícil missão de apertar um botão para encaminhar um míssil para uma localidade qualquer que esteja fazendo raiva ao seu chefe. Tá? E ele diz Nossa. lá, ó, as coordenadas geográficas, já pensou aí, Natália, que você vai, para onde você vai lá? Já pensei isso comigo. Pensou alto, viu? Né? Lembra que não tem chefe nenhum nosso assistindo, ninguém está Não, vendo essa não, aula não. agora, tá, Nossos gente? chefes são Só ótimos, aluno aqui, tranquilo. então ela pensou alto. Então, olha só, a latitude de 50 graus, aqui predeterminada, e a longitude de 100 graus, alguém falou, digita aí esses números, digita essas coordenadas e mete bronca. Nós precisamos atingir o alvo inimigo. Um soldado, que é você, né, sem experiência, vai lá, digita, só que o procedimento não avança, porque precisa de uma direção. E se não for informada a direção, ou se você colocar uma direção equivocada, pode ser que você acerte um aliado, um alvo aliado, e não exatamente o alvo inimigo. Portanto, muito cuidado. O ponto A tem uma linha paralela de 50 graus acima ou abaixo da linha do Equador. Ajuda aí, Natália. O ponto A ele tem 50 graus acima da linha do Equador que a gente conversou, que era o Tudo. marco zero. Então tá. Então tudo aquilo que está acima da linha do Equador eu identifico como hemisfério. Norte. Ó, tudo bem? Isso, muito Bom, bom. e o paralelo 100 graus, onde está o ponto A, paralelo não, perdão, O meridiano 100 graus, meridiano, isso. ele se posiciona a que lado do meridiano central de Greenwich? À esquerda ou à direita? E aí, se vai ser a minha esquerda ou a sua direita? É melhor a gente falar no oriental, no Não, oriental, não, no, não, da aí esquerda. né, do lado esquerdo de quem vê, é esse o sentido. Isso, Então, na boa. esquerda do meridiano central de Greenwich, né, dá para identificar que está sobre as Américas, todo o Exatamente. lado à esquerda do meridiano central de Greenwich nós identificamos como oeste. E aqui eu vou colocar o oeste com W, para que não haja nenhuma confusão com o 0 grau. É claro que a gente podia passar, ou poderia passar um bom tempo brincando aqui de identificação, eu só vou sugerir que a Natália agora nos responda, tá vendo? Você acha que é só fazer pegadinha comigo? Agora é só vez. Vou mudar Cara, aqui, como é que eu. tá? Você quer, na Tá, mas aí verdade, o você vai ponto. ter que escrever para mim. Tudo No, bem, no... eu, eu faço essa gentileza trocando em 3 rapaduras. Então vamos lá, o Ah, ponto tá D. ótimo. Quero o ponto Beleza, D. Aldo. Olhei o ponto D aqui, estou fixada no ponto D. Quando eu pego o ponto D para analisar, eu vejo que ele está numa linha paralela de 10 graus.
Opa, Aí, ó. então já achamos aqui os 10 graus, ótimo. Boa, linha paralela de 10 graus. Quando eu olho para ele, eu vejo que ele está no meridiano de 20 graus. Achei aqui, ventou, por isso que deu uma saída de lugar, tá, gente? A gente sabe, é o É a frente meridiano. fria que talvez não É, passe. a frente fria está mais aqui embaixo, né? Tá bom. A nossa frente fria está vindo do Piauí, por isso que está aí 33 graus. Bom, então Mas vamos lá. Achei o meridiano do final. eu já sei que ele tem um paralelo de 10 graus, paralelo é a latitude, então a latitude dele é de 10 graus. Opa, 10 graus. Isso. E aí a longitude dele, que eu também já consegui analisar ali, olhando aquela linha, ela é de 20 graus. 20 graus. Ok. Agora vamos à localização, né? Que se eu mandar E esse se não daí, tiver direção, não se não tem, tiver se eu não direção, tá der, errado. como é que eu vou mandar esse míssil para o lugar certo, né? Em vez de matar o chefe, eu vou matar o crush. Não pode. Então, Exato. vamos focar aqui agora na direção. O ponto D, ele está abaixo da linha do Equador. A linha do Opa, Equador, achei que não Equador, tá mesmo, abaixo. Muito ele bem. está abaixo da linha do Equador. Então, ele está no hemisfério sul, quando a gente trabalha a linha da latitude. Então, são 10 graus sul que a gente vai ter aqui nesse ponto D. Quando a gente olha na longitude, ele está à direita do marco zero. Então, se ele está à direita, isso, boa. Se ele está à direita aí, ele está a leste, ok? Então, o meu ponto aí que eu vou acabar com os meus inimigos, ele tem 10 graus de latitude sul e 20 graus de latitude leste. Longitude, longitude. Longitude, desculpa. Falei Muito bem. latitude sul e longitude leste. É isso mesmo, agora eu voltei aqui, ó. Natália, eu até sugiro que a gente, em outra aula, né, em outra live, é chique, né, falar live, em outra aula ao vivo, nós retomamos, então, as coordenadas geográficas, a gente propõe aí uma outra sequência de atividades e vamos nos comprometer até de trazer a brincadeirinha da Batalha Naval, porque fica fácil gravar. Isso aqui não é difícil. Agora, pode confundir, né? Em algum É momento você vai lá, treino, né? né, você vai trocar a latitude pela longitude e aí dá errado a informação. Então, a gente retoma, né, num outro instante, viu, Natália? Eu estou sugerindo que a gente já entre logo em fuso horário, porque eu estou preocupado com o tempo. Nós só temos mais 52 minutos para continuar a nossa aula. Então, né, se a Tá gente ótimo. passar desses 52 minutos, pode ser que os nossos alunos se cansem aí e tal, e não vejam até o É final. Então, verdade, cuidado uma que hora e meia eles eu têm já que vou, concluir. eu já vou passar para o tema fuso horário, e aí, claro, né, também uma temática das mais simples para a nossa análise e interpretação, né, corresponde, na verdade, ao modo, né, no qual todos os compromissos, né, toda a agenda política, econômica, de lazer, né, das coisas importantes e menos importantes, todas elas estabelecidas a partir de horário, né, horários. Esses horários, né, eles obedecem a um posicionamento sobre a superfície terrestre, ou do nível de insolação sobre a superfície terrestre, e é relativamente recente a definição dos horários do mundo, considerando que a Terra é em movimento e com insolação distinta sobre cada parte, a cada instante, a cada momento, né, para não falar efetivamente no tempo relógio como a gente está acostumado. Então, perceba, para facilitar a interpretação, para facilitar o entendimento, nós podemos compreender que, de fato, trata-se de um momento recente, foi em 1884, onde, né, alguns países, mais precisamente 25, né, dos quase 200 oficialmente pela ONU, 204 pelo Comitê Olímpico, reunidos na capital estadunidense, Washington, acho bonito esse nome, bom nome para colocar em fim do meio, né? Fizeram, então, uma distribuição da estrutura do planeta em 12 faixas para o lado leste e 12 faixas de fuso para o lado oeste, contabilizando 24 fusos horários, que dá exatamente o horário a partir do ponto de partida, perdão, o meridiano central de Greenwich, até o antimeridiano, que a gente chama de linha internacional da mudança de data. É isso mesmo, Natália?
Falei certo? Exatamente isso, você arrasou, Aldo. E aí, a partir desses fusos, diferentes fusos horários que a gente tem, é legal a gente pensar em como que foi obtido esse dado, né? Como é que a gente chega aí a esses 24 graus. Esse dado ele vai ser obtido através de uma divisão que a gente viu na aula passada. Não sei se vocês lembram aí, a gente teve até o Aldo mostrando essa divisão aí, que foi a divisão da circunferência do nosso globo, a Terra, né, que não é plana, tem 360 graus, e o tempo que ela demora para fazer o movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno do próprio eixo dela, aquele movimento que dá origem aos dias e às noites, isso, exatamente, aquele movimento que dá origem aos dias e às noites, ele demora aproximadamente 24 horas para ser realizado. Então, a gente divide cada uma dessas faixas que a gente tem aí a partir deste processo matemático, dividindo os 360 graus da circunferência terrestre pelo tempo do movimento de rotação. E aí, a partir, isso, exatamente, assim a gente vai ter a quantidade diferente de fusos que a gente tem no planeta inteiro. Professor, então, cada lugar vai estar vai ter uma faixa dessas de fuso horário? Sim, a gente tem diferentes faixas de fuso horário e elas são divididas ao longo do nosso planeta. Mas e a área que é só oceano, aqui quando a gente tem o Oceano Atlântico? Vamos pensar, tem o Oceano Atlântico, eu tenho outra área que tem outros oceanos, ali também tem uma faixa de fuso horário? Sim, ali também a gente vai ter uma faixa de fuso horário, tá bom? Isso, boa. Cada faixinha colorida dessa daí que a gente está vendo são faixas diferentes de fuso horário que a gente tem. Pode puxar daí, Aldinho. Um macete que a gente precisa lembrá-los, né, ou informá-los, é que, considerando o movimento aparente do Sol, lembra dessa nossa conversa no encontro passado, né? Então, se a gente considerar esse movimento aparente do Sol, que ocorre do oeste para o leste, nós podemos entender que o lado leste do planeta sempre apresentará horas adiantadas em relação ao lado oeste do planeta. Então, cada vez que eu circular para o lado direito do planeta, eu vou acrescentar horas. Se o meu deslocamento for em direção ao lado esquerdo do planeta, para o lado oeste, eu devo diminuir horas. E assim a gente consegue, na verdade, interpretar, compreender, conhecer cada horário em cada uma das partes do planeta. Obviamente, né, que alguns lugares conseguem seguir uma hora apenas dentro do seu país inteiro, a gente consegue ver esse cenário com as mesmas cores aqui em países europeus, né, alguns países africanos. Os países que Por são outro lado, menores. né, países com grande dimensão territorial, e aí a gente vai visualizar aqui o Canadá, aqui embaixo estão os Estados Unidos, aqui o território russo, né, tem a China, só que a China adota só um fuso horário, olha, tá vendo que ela é cortada por algumas faixas, mas uma hora igual para todas as partes dentro do território chinês. Claro que a gente até pode conversar um pouquinho mais sobre as outras localidades, mas a nossa intenção é mesmo apresentar e discutir o território brasileiro, que por conta da sua sua grande dimensão, Dimensão. apresenta uma composição de 4 faixas de fuso. Então, temos no Brasil 4 horas diferentes. A primeira faixa, eu vou até voltar aqui o slide para vocês poderem visualizar. A primeira faixa, né, deixa de fora aqui algumas ilhas, entre elas, ou a mais famosa, está Fernando de Noronha, esse risquinho vermelho que eu coloco aqui. Depois a gente tem uma segunda faixa que acaba, na verdade, recobrindo, né, boa parte dos estados da faixa litorânea e também, né, os mais dinâmicos economicamente. Não, isso não quer dizer, né, que não exista, na verdade, uma dinâmica comercial nas outras, mas só para entender, né, do estado do Amapá ao estado do Rio Grande do Sul, com forte influência aqui nesse trecho que já abrigou capitais, tanto da cidade do Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro, que na época se chamava estado da Guanabara, quanto da cidade de Salvador, né, hoje capital do estado da Bahia. E por isso mesmo, essa segunda faixa, nessa parte aqui toda colorida de amarelo, mantém o mesmo horário, aquele horário padrão, horário de Brasília. Você já deve ter ouvido isso em algum momento, né? Seja lá na apresentação de um telejornal, seja, na verdade, quando um programa diz lá, o programa será transmitido, ou o jogo será transmitido a tal horário, no horário de Brasília. Bom, a terceira faixa de fuso está aqui, né? A gente consegue visualizar a faixinha. Vamos lá para o outro que está diretamente relacionado
ao mapa do Brasil. Então, temos aí, né, o recobrimento de boa parte da área amazônica do nosso território, né, ainda com a presença Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E, por fim, um trechinho do estado do Amazonas e todo o território do Acre, fazendo, então, a definição da quarta faixa. Esses horários que estão aqui é em relação a Grenos. Isso quer dizer que Fernando de Noronha, que aqui está, né, ele se apresenta com 2 horas de diferença em relação a Greenwich, a hora central. Então, quando for meio-dia, 12 horas, lá em Londres, né, que adota o horário oficial, significa dizer que em Fernando de Noronha estaremos com 2 horas a mais ou a menos, e aí antes já, né, entrar aí no macete. Toda a faixa de fuso corresponde a 15 graus, e esses 15 graus são, né, o indicativo de 1 hora. Se o meu deslocamento for para o lado oeste, significa, então, que esses lugares apresentarão horas atrasadas, portanto, eu tenho que diminuir horas. Já movimentos para o lado leste, isso implicará em aumento horário, ou, consequentemente, devo somar horas. Então, vamos de novo ao exemplo. Quando a gente considera Fernando de Noronha, né, com 2 horas de diferença a Londres, então, digamos que Londres esteja aqui na minha marcação. 2 horas a mais ou 2 horas a menos? Se o movimento é para a esquerda, 2 horas a menos. Portanto, quando for meio-dia lá em Londres, imediatamente podemos compreender que são 10 horas em Fernando de Noronha. Partindo do pressuposto que são 10 horas em Fernando de Noronha e que ele está uma faixa, né, à esquerda do Distrito Federal Brasília, entenda que teremos em relação a Fernando de Noronha 1 hora a menos. Né? Logo, quando for 10 horas em Fernando de Noronha, aqui no Distrito Federal são 9 horas da manhã. Natália, você está aí com o relógio perto? São quantas horas nesse instante? Agora são 21h51, 9h51. São 21 horas e 51 minutos. Eu tive notícias, Natália, que o nosso aluno Aldino mudou-se para Rio Branco, no Acre. E, morrendo de saudades, ele está acessando esta aula agora, né, via Google Meet, que logo mais será embarcado também lá no YouTube, e ficou curioso. Você, peraí, se, né, temos essas diferenças horárias, né, o professor poderia dizer quantas horas são exatamente aqui em Rio Branco. Então, se nesse momento, nesse mesmo instante que a gente está falando, são 21 horas e 51 minutos, lá no Rio Branco, no Acre, nós vamos ter 2 faixas, o que significa 2 horas de diferença. 2 horas a 19 mais horas. ou 2 horas a menos? A menos. A menos. Portanto, lá em Rio Branco, no Acre, serão agora 21, e ajuda aí, 21 menos 2, 19 horas e 51. por isso que eu gosto de ter gente que sabe a tabuada trabalhando comigo. Então, 19 horas, 51 minutos é o Aldino horário. estará vendo essa aula maravilhosa lá às 19h51. Saudação, Aldinho, um abraço. Dá um abraço na Aldete também aí. Isso. Boa. Aldo, volta só, passa só mais uma vez naquele slide lá da frente, que você deu aquele macete sensacional. Muito bem, é esse aqui. Tá? Isso, esse daí. Só para lembrar para a galera que esses 15 graus aí, que equivalem a 1 hora, vem daquela matemática que a gente falou lá naquele slide anterior. Circunferência do nosso planeta, 360 graus, dividido pelo tempo de duração que a Terra tem do movimento de rotação, aproximadamente 24 horas. O resultado são 15 graus. Então, a gente tem cada uma dessas faixas com 15 graus, e cada uma dessas faixas de 15 graus equivalem a 1 hora. Nossa, eu achei maravilhosa essa aula, que agora eu vou ficar pesquisando o que eu estiver fazendo aqui em Brasília 2 horas, o que vai estar fazendo lá Fernando de Noronha, o que o menino lá do Acre vai estar fazendo, uma coisa sensacional. Arrasou. Bom, legal, né, Natália? Acho que os meninos estão querendo ver novela, é melhor a gente parar aí um pouquinho. Eu não sei aí qual vai ser a confusão, estão querendo sequestrar o Quinzinho lá, cara, então vamos liberar os meninos para assistirem, né, tranquilamente. Não vamos começar a nos despedir. Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos vocês. A gente, né, vai aprendendo juntos aqui, aos poucos, né? Claro, a habilidade vai também nos acompanhando, a gente vai se sentindo um pouco mais seguro mexendo com essas ferramentas, com esses instrumentos, na torcida para que logo, logo
né, a gente retorne ao presencial e possa nos encontrar com segurança, obviamente, todos saudáveis. Não é um momento de desistência, não é um instante para abandonar, né, as dificuldades, elas acontecem em qualquer momento, em qualquer situação. Claro que ninguém esperava que 2020 ocorresse dessa maneira, desse modo, mas é assim que tem, como diriam os jovens, né, como a Natália, é o que tem para hoje. Logo, vamos seguir, tá bom? Peguem as atividades, eu recebi recentemente uma delas, né, que foi repassada aí a vocês, a Natália também recebeu, nós estamos fazendo as correções, logo, logo a gente reencaminha aí os devidos comentários para vocês. Não deixe de acessar o Google Sala de Aula, qualquer dificuldade, né, entre em contato, deixa o recado lá no mural, pode falar com a orientação da escola, pode buscar a coordenação, nós estamos, né, dentro do possível, disponíveis para auxiliá-los, né. Nosso papel aqui se mostra muito pequenininho dentro, né, de toda a grandiosidade que a educação pode fazer, né, e transformar na vida de cada um, mas aquilo que a geografia puder ajudar, contribuir, conte conosco, né? A gente não tem só coisas ruins na pandemia, né? Imagina tanto as turmas, né, do BS quanto a OAS, nós estamos aqui trabalhando em conjunto, então acabou sendo um presente, né? Pelo menos para mim, não sei o que a Natália enxerga desse modelo, né? A gente que trocava figurinhas lá somente na sala dos professores, podemos criar uma parceria de aula conjunto, um contribuindo, colaborando com o outro, mas nada que envolva a nossa vaidade, e sim a garantia de continuidade, de alguma maneira levar informação que favoreça, que permita que você melhore a condição de estudo e não desista. Então, falei demais, ultrapassei, Nossa. vocês vão segurar aí, né, 1h40 dá para assistir com calma, né, qualquer coisa, eu sei que acabou a pipoca, mas enfim, semana que vem tem mais. Vai daí, Natália. Boa, gente, Aldo estava inspiradíssimo, hoje que ele está até emocionado aqui. E é isso mesmo, galera, vamos tentar ver o lado positivo das coisas, a gente está construindo esse conhecimento junto aqui, para mim é um prazer enorme, imagina, Aldo, referência, rapaz, esses cabelos maravilhosos, grandes, voaçantes aí, dando aula comigo, eu fico até emocionada. Não desistam, o ano letivo não está perdido. Nós estamos aqui gravando as aulas para vocês, liberando atividades na plataforma, liberando atividades para vocês buscarem em casa. Se tiverem uma sugestão, professores, acho que se vocês fizessem isso seria melhor, acho que vocês pudessem dançar uma Macarena e tal, isso aí não dá. Mas se tiver uma sugestão para a gente deixar aqui, transformar esse momento num momento mais fácil, para vocês terem um acesso melhor, pode mandar para a gente na nossa sala de aula virtual, que a gente está disponível para auxiliar vocês em tudo, tá bom? Se possível, fiquem em casa, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam e boa noite, bom dia ou boa tarde para vocês. Beijos. Boa madrugada. Até logo, pessoal.